palavras são gestos de um sonho perfeito, da imagem que dorme em meu peito, da vitória que fica pra trás. Vem a aurora celeste, com ela a ternura, novo ser, novo sol, nova alma, brandura, recordando e esquecendo amarguras, na sublime tarefa do bem. Segue a luz do infinito e caminha com os passos em flor. Mostra a cor do teu sorriso, abre os braços e vive o amor. Segue a luz do infinito e caminha com os passos em flor. Mostra a cor do teu sorriso, abre os braços e vive o amor. O amor, como pássaro livre que encontra o azul, amor, como a brisa que brisa e enche os meus olhos de amor. Sonhos vão, são miragens de forças na imensidão. A candeia que toca a escuridão, a poesia que funde o meu coração e me leva pra outro lugar. Deixar que me levem as paisagens do meu coração. Deixar que me levem as fronteiras da doce amplidão.
Você acompanha agora Live Especial na sua Rádio Ismael. Boa noite, amigo ouvinte da Web Rádio Ismael ao redor de todo o mundo. Bom dia, boa tarde àqueles que estão noutros fusos. Eu sou Samuel Aguiar e estou chegando aqui na live especial desta terça-feira, 16 de junho do ano de 2020. Nós estamos aqui nos estúdios da Web Rádio Ismael em Parnaíba, litoral do Piauí, para conversar com você hoje sobre o tema Conversando sobre o Autismo, uma visão médica e espírita. Aquilo que você tiver de dúvida sobre o autismo, manda a sua pergunta no WhatsApp 99574-4851. 99574-4851. E a gente vai ter o maior prazer de encaminhar para o nosso convidado da noite, que é o Dr. Sérgio Tizen, médico espírita, que estará comentando esse assunto. Quero convidar você a interagir com a gente, escrevendo o seu comentário na live do Facebook ou do YouTube. A Eline Falcão vai estar cuidando de você, que faz parte da nossa plateia virtual. E a ela os nossos cumprimentos. Boa noite, Aline. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Ismael e os que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube. Interaja conosco, estamos aqui aguardando a sua participação. Nós queremos mandar um abraço muito especial a quem está nos ouvindo pelo site da Rádio Ismael, que é o www.radioismael.net, ou pelo aplicativo da Rádio Ismael. E se você ainda não baixou o aplicativo da Rádio Ismael, é só você procurar. Tanto tem para Android quanto para iOS. Baixa lá e você vai receber as notificações quando a gente estiver ao vivo, poder acessar os podcasts com os programas já realizados. Dizer que essa live tem o apoio cultural da Clínica João Silva Filho, aqui de Parnaíba, uma clínica parceira, amiga da nossa Casa Espírita e da nossa Rádio Ismael. Um abraço ao Dr. Tiago Almendra, a todo o corpo de funcionários da Clínica João Silva Filho e, claro, os profissionais de saúde que lá atuam. O que você sabe sobre o autismo? Você já viu, já conviveu, já esteve próximo de alguém autista? Você tem um familiar autista? Quais são as suas dúvidas? Além das questões clínicas, o que mais você gostaria de saber e que a doutrina espírita e que a visão médica de hoje possa lhe alertar? É com um prazer muito grande, uma satisfação inenarrável que nós recebemos agora ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro, em áudio e vídeo, o médico espírita Dr. Sérgio Tizen. Boa noite, doutor Sérgio. Seja muito bem-vindo à live especial da Rádio Ismael. Boa noite, Ismael. Boa noite, Aline. Boa noite a todos os amigos da sua equipe e a todos os companheiros que estão nos acompanhando no estudo desta noite. Um grande abraço a todos vocês. Nós estamos já com comentários na plateia virtual, especialmente no YouTube, acerca de pessoas que têm, familiares autistas. Pode ir mandando aí as suas reflexões, questionamentos, que em breve nós vamos ler e o Dr. Sérgio Tizen vai nos comentando essas suas ilações. Sérgio, eu queria iniciar a nossa live de hoje perguntando, e aí uma pergunta que me parece um tanto capciosa, mas para homens notáveis como você, físico e médico, parece que é uma pergunta possível de ser descascada. Eu queria começar perguntando: autismo por quê? Muito bem, Samuel. Esse transtorno, que é um transtorno mental, chamado transtorno do espectro do autismo, é como se fosse algo novo na nossa humanidade.
Essa doença, ou transtorno, melhor dito, ele foi como que descrito a primeira vez por Leo Kanner há 77 anos atrás. Portanto, antes ninguém ouvia falar a respeito. Eu mesmo, quando fiz o meu curso de graduação em medicina, eu sequer ouvi falar da palavra autismo. Eu vim a conhecer isso de 15 anos para cá, né? Então, é uma situação, portanto, nova. Não é como um diabetes, por exemplo, que é uma enfermidade que existe desde a história da medicina, né? Como outras doenças também. Então, a ideia é de que nós temos aí poucas décadas de uma conscientização cada vez maior em termos do que possa ser isto. É um grande desafio. Quando você pergunta autismo por quê, né, você talvez quisesse se referir às causas. Então, vale a pena comentar que até bem pouco tempo atrás nós não tínhamos ideia de absolutamente nada. Quando se fazia certos exames de neuroimagem, lá atrás, nós não evidenciávamos nada. Mas gradativamente nós fomos vendo, não é, a detecção de pequenas alterações, alterações delicadas, sutis, mas em áreas de muita importância, vamos dizer assim, da constituição cerebral. Então, como praticamente todas as doenças, inclusive as doenças ou transtornos mentais, há sempre algo no cérebro também, né? Mas nós também nos lembramos que todas as doenças, aí vem uma visão espírita, todas as doenças importantes ou transtornos importantes, eles estão no plano físico, eles fazem parte da biologia de algum modo. Mas a origem é sempre uma origem espiritual. Nós poderíamos dizer que é um transtorno, assim como outros inúmeros dos milhares de diagnósticos em medicina. O transtorno do espectro do autismo, ele tem uma base, vamos dizer assim, neurobiológica. Mas na essência, como tudo, como nós estamos aprendendo no dia a dia, é mais uma questão muito delicada, aliás, mas que tem origem espiritual. Então, aos poucos, a medicina se debruça cada vez mais para entender as diferenças em relação a crianças e jovens com autismo, quando comparamos com as crianças normais, com os jovens normais. Então, uma coisa é um transtorno de descrição recente. Outra ideia é uma questão para nós refletirmos. Há uma estimativa no mundo de mais ou menos 1% da população mundial, 1% da população do Brasil, ter a perspectiva desse diagnóstico. Lembrando que, como todas as doenças, ou todos os transtornos, no caso do autismo, você também tem casos leves, casos funcionais, casos intermediários e também casos muito avançados, graves ou severos. Então, há uma ideia pela medicina, pela psiquiatria, pela neurologia, diversas evidências de um cérebro diferente do cérebro típico. Mas, ao longo da experiência de receber as crianças dentro do espectro do autismo, no acolhimento fraterno do Centro Espírita, e nós procurarmos oferecer aquilo que a Casa Espírita pode oferecer no sentido de ajuda espiritual, que se vai somando para além da ajuda médica, nós vamos nitidamente entrando em contextos espirituais de vidas passadas e, em linhas gerais,
quando você evidencia isso, como que em reuniões mediúnicas e cuida, os doentes tendem a ter toda uma boa melhora nas suas manifestações clínicas. Agora, Sérgio, são muitos os telespectadores nesse momento, o pessoal que está nas lives, e mesmo no aplicativo ou no site, que desconhecem alguns termos espíritas. E eu queria fazer uma pergunta agora, focado nesse público, certo? Nas pessoas que desconhecem os termos perispírito, reunião mediúnica, etc. Eu queria perguntar para você, qual é a contribuição que o Espiritismo oferece para a ciência, a medicina de um modo geral, e para os familiares de autistas, dentro desse contexto do autismo? Eu tenho um familiar autista, independente se é moderado, severo, leve, eu sou educador. Qual é a contribuição que a doutrina espírita traz e que, de alguma forma, olhando por este ângulo, eu possa compreender melhor porque eu estou diante desse cenário do autismo, não só pela pessoa que está próxima a mim, mas pela quantidade de autistas que tem se proliferado em todas as cidades, Brasil e mundo afora. Muito bem. Uma primeira ideia, nós tínhamos mais ou menos comentado, que é a ideia de que todo transtorno, todo diagnóstico, toda patologia, enfermidade, doença, quando gera sofrimento para o paciente em si e para a família, na verdade, é algo que a medicina observa, procura cuidar com todas as ferramentas que dispõe, mas cada vez mais, estudando o Espiritismo e praticando, vamos dizer assim, possibilidades de ajuda dentro da instituição espírita para os doentes de um modo geral e para as nossas crianças dentro do espectro, nós estamos percebendo que essas dificuldades, elas têm uma origem espiritual. Elas são de natureza kármica, como nós costumamos dizer. Ou seja, isso não é por acaso. Há uma base genética, é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Mas isso não é porque, sem querer, o cérebro ficou com aquelas alterações que hoje nós evidenciamos nos estudos que, ao longo dos últimos anos, procuraram como que evidenciar, em comparação com as crianças e jovens sem o transtorno, para que nós entendêssemos o que estaria acontecendo a nível do cérebro. Então, o Espiritismo nos ajuda, de um modo geral, para todos os problemas clínicos mais importantes. Ou seja, ninguém tem um problema, mudando o foco, que é um problema de um câncer num órgão qualquer, que seja apenas por um problema genético, um problema de origem hereditária ou familiar, ou pelo uso de alguma substância que pudesse ser nociva. Na verdade, nós somos espíritos. Quem adoece é o nosso corpo, é a nossa mente, mas sempre, nós poderíamos dizer que praticamente, sem exceções, nós temos os problemas médicos sempre em decorrência de questões vividas na vida atual, espiritualmente falando, e com muito mais razão ainda, questões pendentes relacionadas às vidas anteriores que não puderam ser sanadas antes do renascimento daquela alma ou daquele espírito. Então, quando ele toma um corpo novo, ainda muitas vezes, no caso do transtorno quando a criança é bem pequena, tem 2 ou 3 ou 4 anos, ela já vai mostrar alguma coisa. De onde vem isso?
vem da alma de quem está voltando para uma nova encarnação na Terra. E ao voltar, a alma traz no seu corpo espiritual, chamado de perispírito, tudo aquilo que tem a ver com a sua história, que pode ser uma história de muitos milênios, mas que ainda não foi ou não pôde ser como que sanado ao longo das etapas ou ciclos que vieram depois, que de certa maneira as leis de Deus foram transgredidas, gerando prejuízos para quem transgrediu. Então, a ideia qual é? Diante do imenso cenário das necessidades reencarnatórias de uma multidão de espíritos com certas características, esses espíritos ou essas almas vieram dentro de um planejamento, dentro de uma programação, com uma predisposição a alterarem também o cérebro biológico, o cérebro conhecido, de tal maneira que essas alterações tivessem como manifestação os sinais e sintomas médicos do transtorno do espectro do autismo. E como cada espírito é um espírito, cada alma tem uma história, por isso que o grau de manifestações clínicas ele varia muito de doente para doente, de pessoa para pessoa, seja qualquer enfermidade ou transtorno. E no caso do autismo não é diferente. Por isso essa variedade. E também por isso que alguns respondem melhor a uma terapêutica convencional, médica, e de outros profissionais de saúde envolvidos na tentativa de ajudar as nossas crianças, e agora também com o recurso, vamos dizer, da medicina espírita, de uma medicina iluminada pelo conhecimento espírita, nós podemos oferecer mais e melhor para todos esses casos. Olha, eu queria pedir você que está nos assistindo agora pelo YouTube ou pelo Facebook, que por favor compartilha essa live, porque são muitos os corações e consciências que precisam desse conteúdo e que talvez não tenham sabido a tempo, não tenham sido informados. Manda o link lá pelo WhatsApp de um conhecido seu, de professores, de educadores, no grupo de pais da escola, para que mais pessoas obtenham essas informações, porque são realmente muito importantes. Olha, eu queria fazer aqui como eu digo, Felipe? Eu quero fazer uma promoção. Coloca a imagem aí do livro Autismo, de Hermínio Corrêa de Miranda. Esse livro, da editora Lachette, nós vamos sorteá-lo no final da nossa live de hoje. E se você estiver interessado em ganhar esse livro, em concorrer a esse livro, publica uma foto sua com uma pessoa autista da sua família, seu filho, seu sobrinho, seu irmão, seu neto, não importa, e marca na sua publicação a Rádio Ismael, tá? Então publica lá, acompanhando a live sobre autismo na Rádio Ismael, marca a Rádio Ismael, e ao final da live a gente vai fazer um sorteio entre todas as pessoas que fizeram essa publicação e vamos sortear o livro. O ganhador vai receber esse livro na sua casa, ainda que não more em Parnaíba, que é onde está sediada o estúdio da Rádio Ismael, tá bom? E aí no privado a gente vai conversar com essa pessoa para poder fazer o envio. Então, o livro Autismo, de Hermínio Corrêa de Miranda. Queremos dizer a você que é muito bom ter a sua participação com a gente. E nós temos aqui, Tizen, já algumas perguntas. Felipe, vamos colocar aí a Eline no ar para que ela faça as perguntas que já estão chegando aqui pelos canais, tá bom, Sérgio? Claro. Antes de fazer a pergunta, vamos ver aqui alguns comentários da Terezinha Lima. Ela tem um filho de 4 anos autista não verbal, é o Davi Lima.
A Fabiana Virgulino: o meu menino tem 6 anos, também é Davi, lindo, sapeca, esperto demais, fala pouco com palavras, mas diz muito com o olhar e atitudes. A Renata Albino, ela diz: tenho 2 crianças autistas na família, sobrinho e primo. Pessoas autistas são bênçãos na terra. Aprendemos muito com elas. Deus abençoe cada uma delas. De Criciúma, Santa Catarina. E nós temos aqui a pergunta da Aldila Mar, que ela diz: como proceder com uma criança diagnosticada com autismo na casa espírita e se tem a possibilidade do autista ser médium? Muito bom. Então, assim, procurando responder, não é? A casa espírita, ela deve se capacitar para receber no atendimento fraterno, no acolhimento fraterno também chamado, né, as nossas crianças dentro do espectro. Isso já está acontecendo, porque o número de crianças com este transtorno, ele é muito grande já, estima-se em torno de 1% da população de qualquer país. Isso poderia significar, em termos de Brasil, de 500 mil a 2 milhões de pessoas, crianças e jovens, eventualmente também adultos, dentro do espectro. Mas nós nos lembramos que esta capacitação, ela tem 2 aspectos, pensando nas atividades habituais do centro espírita. Na verdade, por se tratar de uma questão muito espiritual, daqueles espíritos ou almas que, estando antes no mundo espiritual, antes do renascimento, em certas condições, eles foram trazidos dentro de uma programação divina para voltarem à Terra, apresentando graus variáveis de dificuldades que são típicas deste transtorno, para que pudesse haver, junto de toda a amorosidade dos pais, da mãe, do pai, dos demais integrantes da família que vai receber 1, 2 ou mais espíritos com essa tendência de manifestação do autismo uma vez reencarnados, de tal maneira que nas instituições nós temos o passe, a chamada fluidoterapia espírita, e é um mecanismo de ajuda em termos de uma transferência de fluidos que vão ter um efeito benéfico para o cérebro, especialmente, mas não só, para a criança como um todo, mas especialmente para aonde o transtorno evidencia as questões fundamentais, que é a nível do encéfalo, que é a nível do cérebro, tanto da córtex como também de regiões chamadas subcorticais. Depois nós podemos ver como é isso com mais detalhes. Mas há uma questão que é uma questão bem delicada e bem importante de nós, como que prestarmos atenção, e é a ideia de que, em função, isso é para todos nós tivemos, em vidas anteriores, situações vividas em que nós erramos, contrariando as leis de Deus e criando embaraços, criando dificuldades para outras pessoas, como acontece hoje, no dia a dia, às vezes, de qualquer um, não é? Mais com uns do que com outros, dependendo do grau de entendimento que a pessoa tenha em relação aos mecanismos que sejam os mais importantes na vida. Então, muitos dos pacientes, de um modo geral, e não é diferente
em termos das crianças dentro do espectro do autismo e também os jovens e os adultos, que no passado tenham existido situações de conflitos. E conflitos muito delicados e que resultaram em prejuízos alheios. E toda vez que a gente fez algo a prejuízo de alguém, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, imediatamente nos vincula àquelas faltas cometidas. E isso nos coloca predispostos a problemas médicos variados. E o transtorno do espectro do autismo também é um problema que a medicina tem toda uma importância no sentido de diagnóstico e terapêutica. E a Casa Espírita, por causa disso, ela tem as reuniões mediúnicas, e essas reuniões mediúnicas com médiums capacitados, experientes, eles vão entrar naquelas questões antigas que motivaram, vamos dizer assim, as dificuldades que nós temos hoje, e nós vamos até lá com a equipe cuidar do que houve, cuidando inclusive de espíritos que estão do outro lado da vida ainda, esperando mais ou menos conscientemente por uma ajuda inestimável. Quando essa ajuda é prestada através das reuniões mediúnicas, há um acolhimento desses espíritos que estavam vinculados às crianças e jovens dentro do espectro do autismo. E aí o que acontece? É uma tendência nítida de melhora clínica. Menos medicamentos, menos necessidades, vamos dizer assim, terapêuticas, e isso é muito nítido quando nós, então, buscamos prestar esta assistência espiritual através das reuniões mediúnicas. E antes do Samuel intervir novamente, vale a pena outra questão, é que o passe, a água fluidificada, a fluidoterapia espírita, diante das alterações neurológicas sutis, delicadas, que essas crianças e jovens apresentam, esse fluido benéfico, ele tende a melhorar a própria condição biológica do cérebro. Querem ver um exemplo? O cérebro das crianças com autismo é um cérebro inflamado, com conteúdo inflamatório nitidamente maior do que qualquer outra criança. Então, o passe, que é um recurso espírita, ele vai promover uma redução da inflamação que estes cérebros infantis apresentam. E isso tem uma validade terapêutica inquestionável. Então, essa medicina da alma, essa medicina espírita, ela se baseia em dois grandes aspectos. Na verdade, três, mas dois que são muito assim diretos. A reunião mediúnica, para atender o contexto antigo que fez com que essas dificuldades existissem hoje, e o passe terapêutico, como a gente diz. Outra questão é a questão da evangelização das nossas crianças, porque, na verdade, todas as crianças, jovens, adultos, merecem conhecer os conteúdos do Evangelho de Jesus. E, especialmente, no nosso caso, à luz do Espiritismo. Então, toda vez que você trabalha com as crianças, também a evangelização, você está lidando nem tanto com as questões físicas da criança, mas com a sua alma, o seu espírito, porque eles são a essência da vida. Então, quando você cuida da evangelização, que é toda uma metodologia de educação espiritual de todos, nós estamos já pensando mais a longo prazo,
porque isso terá reflexos extraordinários na vida atual quanto ao futuro delas, mas também para as vidas sucessivas depois. Muito bom, muito abrangente, muita coisa. Eline Falcão, tem perguntas muito oportunas aí. Pergunta da Andréa Meleu. Como que alguns autistas se destacam nas áreas esportivas e artísticas, como na música, por exemplo? Eu ainda vou voltar um instantinho quanto à pergunta anterior, que a nossa irmã, me parece, perguntou assim, às vezes eles são médiums. Lembram disso? Então é curioso, e eu estou voltando apenas para não deixar de comentar, né? Há uma ideia curiosa para a gente refletir, porque é tudo muito novo para nós. Eu diria, como eu gosto de comentar, nós somos aprendizes de tudo isso. Não só dessas questões, quanto às nossas crianças, mas de tudo. Então, há uma possibilidade de que essas crianças estejam desdobradas. Elas estão reencarnadas, as almas tipicamente ligadas ao corpo físico novo, desde a concepção, claro, passando por todo o período gestacional, vem o nascimento, e as primeiras manifestações costumam acontecer cedo. Só que muitas vezes elas não são percebidas, e o diagnóstico só acontecerá mais adiante. Mas há uma perspectiva de que o melhor acoplamento da alma dessas crianças ao seu corpinho, ele é apenas parcial, ele não é completo. E toda vez que isso ocorre, ele, na verdade, uma parte dele está no mundo espiritual, mesmo durante o período de vigília. Claro que à noite estamos todos do outro lado, mas durante o dia, o período de vigília, algumas dessas crianças estão um pouco mais para lá do que para cá. E as questões mediúnicas brotam por isso, porque elas estando um tanto do outro lado, elas têm antenas psíquicas e elas podem perceber a psicosfera dela, a psicosfera dos pais, a psicosfera do ambiente familiar como um todo e também, vamos dizer, a psicosfera geral da sociedade onde ela hoje está inserida. Então, não é raro que nós vejamos crianças dentro do espectro, jovens também, vamos dizer assim, percebendo certas questões que são tipicamente do mundo espiritual. Diga-se de passagem, percebendo até espíritos, pessoas, que ela consegue enxergar, mas os pais e os outros familiares não conseguem, porque não têm a mesma condição de sensibilidade psíquica. Muito bem, agora, voltando para a última questão, a ideia é de que a gente divide as crianças e jovens entre funcionais e não funcionais. Quanto mais grave é o transtorno, menos funcionais eles são. Eles têm mais dificuldades em vários aspectos, são mais limitados do ponto de vista de socialização, do ponto de vista de comunicação verbal e não verbal e outros detalhes. Mas existem aqueles que são funcionais. E dentre os funcionais, existem alguns que são até geniais, nós poderíamos dizer. Né? A gente costuma usar o termo mentes brilhantes. Em que sentido? Eles demonstram uma habilidade, seja para qualquer expressão de arte, seja para alguma modalidade no campo da ciência, de um modo geral, não é? Facilidade para aprender idiomas, muito mais do que os próprios pais. Então, isso também tem a ver
com um certo desdobramento típico das crianças dentro do espectro, e também por uma outra questão, que o fato de toda uma origem ser espiritual, né, e relacionada à origem a questões de prejuízos gerados a outras criaturas, pessoas, coletividades em reencarnações anteriores, isso também não tira as conquistas de cada um, em termos de que as pessoas podem ter sido virtuosos numa arte qualquer, e quem foi virtuoso numa condição artística qualquer, aquilo é patrimônio da pessoa. Aquilo é daquele espírito que desenvolveu aquelas habilidades. Então, às vezes, quando ele renasce, sem o espectro, ou mesmo dentro dele, ele traz a sua bagagem. E nesta bagagem existem coisas lindas também. E elas podem naturalmente vir à tona no dia a dia do desenvolvimento cerebral, diante das oportunidades do acolhimento dos pais a essas crianças, que é um acolhimento, na verdade, a esses espíritos que estão reencarnando agora, trazendo em grande número na humanidade hoje as suas deficiências, as suas necessidades evolutivas. Então, é por isso que você tem alguns que têm verdade e, às vezes, até a sua genialidade. Muito bom, doutor Sérgio. Nós temos mais comentários e mais perguntas. Aline Falcão. A Suelen Cavalcante, ela diz: minha maior dificuldade é com a alimentação. Não sei mais o que fazer. A alimentação restrita ao extremo. Já fiz de tudo, desde levar a médicos, inclusive a vários nutricionistas. Como devemos agir? O tratamento espiritual também ela já fez. Ela vive angustiada com isso. O que mais ela pode fazer? Muito bem. Esta é uma questão muito comum nas nossas crianças dentro do espectro, as dificuldades alimentares, e é mesmo um campo difícil, né? Tanto é que a nossa irmã já deixou claro o quanto ela procurou, vamos dizer assim, assistência especializada a sanar isto, né? Ou para pelo menos ter uma atenuação destas manifestações digestivas, vamos dizer assim. Então, nós não temos uma ideia exata de por que essas questões acontecem. Mas assim como existe inflamação cerebral, existem problemas celulares, problemas metabólicos, questões oxidativas, que transtornam outras estruturas orgânicas das nossas crianças, né? Então, a questão da nutrologia, o nutricionista, aqueles que vão buscar oferecer a melhor dieta possível, que é sempre uma questão individualizada, de criança para criança. E como a mãe colocou, ela já tentou com vários especialistas, né, procurando que alguém tivesse algo melhor a oferecer para reverter aquilo. Então, essa é uma busca frequente e nós não temos uma solução para isso. Nós nos lembramos, por outro lado, que nós temos o corpo físico, nós temos essa estrutura maravilhosa que, no caso de pessoas com transtornos ou doentes, essa estrutura é alterada pelo problema este ou aquele, não é?
Então, a nível de estômago, duodeno, esôfago, intestino delgado, intestino grosso ou colo, nós não temos ainda ideia exata do que se passa, especialmente quanto àqueles que têm manifestações de tubo digestivo mais preocupantes. Mas nós também lembramos que o perispírito, ele também tem esses órgãos. O perispírito, uma parte dele, tem a mesma estrutura que nós conhecemos na biologia do indivíduo, do corpo humano. Então, como as raízes do problema ou do transtorno do espectro do autismo é uma raiz espiritual, as questões espirituais também como que se manifestam de vários outros modos, inclusive em questões alimentares. Então, nós temos centros de força, nós temos estruturas no perispírito que têm uma relação direta com o tubo digestivo. E na medida que você procurar ajuda espiritual, espírita, eu diria, para que a criança receba o passe, para que ela possa ser tratada pelo passe terapêutico em reuniões semanais, regulares, a utilização da água magnetizada e também que aquela criança ela seja beneficiada pela atividade mediúnica. Porque reuniões espíritas são inúmeras. Equipes variam de uma para outra no sentido das suas condições. Pode ajudar mais por maior experiência do que outras. Então, a sugestão é que, de algum modo, a criança seja levada, ainda mais quando ela não tem uma boa resposta clínica em algum setor, que ela seja levada com regularidade para receber o passe e receber aquele atendimento através da reunião mediúnica, para que aquilo que ela trouxe e que está pendente até o momento atual da sua encarnação, tudo isso seja avaliado pela equipe. E mais do que avaliado, nós possamos detectar o que possa estar em desarmonia, em desalinho, e buscar colocar, vamos dizer, tudo isso na devida ordem. A tendência é de melhora sempre, eu diria. Ô Tizen, uma dúvida que me surgiu a partir dessa dificuldade da Suelen com o filho dela, da questão alimentar. Há a possibilidade de um espírito encarnando agora, aqui na condição de filho dela, que está vindo de um outro orbe, de um outro planeta, cuja configuração alimentar era totalmente diferente, e que por conta disso possa estar havendo uma certa influência sobre a questão alimentar, a cultura alimentar que ele está sendo levado a ter, e que não necessariamente é a melhor para ele, que faz parte da aprovação dele se deparar com essa situação, há um tempo em que ele também vai servir de um caso novo para pessoas que vão tentar investigar até encontrar a alimentação que ele se sinta bem, porque ele está vivo, de alguma forma ele está se alimentando com alguma coisa. De repente, em algum instante, essa mãe, com a ajuda de profissionais, vai encontrar algo que o agrade e que o alimente nutrindo, não só o encha, né, o estômago, mas que lhe nutra. Parece-me... Eu queria fazer essa pergunta para você. Haveria assim, ou eu estou aqui divagando demais? Olha, meu querido Samuel, essa é uma hipótese, mas ela é remota. Talvez fosse melhor nós trabalharmos com a ideia de que a imensa maioria das nossas crianças no espectro estão vindo daqui mesmo, da Terra,
de toda uma longa história com dificuldades somadas, não é? E que outros fatores, Samuel, poderiam ser mais razoáveis de nós justificarmos essas dificuldades. Quer ver um exemplo que eu não quis comentar antes, mas que, diante do que você trouxe como hipótese, eu acho válido de colocar? Uma ideia é de que espíritos que viveram com os pacientes de hoje, as nossas crianças e jovens dentro do espectro, que possam apresentar dificuldades alimentares, certos espíritos que viveram com estes conflitos muito sérios possam estar como que ocupando certas zonas de energias condensadas, que nós chamamos de centros de força, e como eles são de força e de altas energias, eles são como que objeto de atração. E essas entidades se colocam acopladas a essas regiões do mundo perispiritual, da realidade do perispírito dessas crianças, de tal maneira que elas vão apresentar dificuldades maiores ou menores no campo da alimentação. Então, repare, Samuel, que essa sua hipótese, ela existe. Mas em termos da nossa época, de uma ideia, para se conversar outro dia, de regeneração do planeta, nós estamos vivendo uma etapa muito especial, de tal maneira que espíritos com dificuldades que não haviam sido sanadas antes, ficaram como que aguardando toda uma evolução da humanidade, aguardando uma evolução, um progresso dos espíritos que vieram a ser agora os seus respectivos pais. Pais muito amorosos, a imensa maioria dos familiares, especialmente mãe e pai das nossas crianças, a gente repara, são espíritos muito bem preparados na sua condição de amor, de amorosidade, de acolhimento. Então, é como se essa condição sempre existisse, mas era necessário que a humanidade evoluísse mais, que as criaturas, os espíritos humanos se aperfeiçoassem mais, para que os casais da atualidade tivessem melhores condições para receber espíritos com essas questões ou necessidades, mas para recebê-los com todo o amor, para que essas reencarnações elas tivessem o melhor resultado para a evolução desses espíritos que reencarnam no espectro e dos próprios pais, porque isso significa evolução para a humanidade inteira. O próprio desafio da questão do transtorno do espectro do autismo. Então, Samuel, imaginar, supor que seja uma inadequação por uma questão de outro ambiente muito diferente, de uma humanidade longínqua, possível porque realmente a população humana no planeta Terra, como em qualquer outro lugar, ela é dinâmica. Existem aqueles que estão indo embora, existem aqueles que estão vindo, no sentido de aproveitar essa condição atual que nós temos, não é? Tudo é sempre a favor do progresso, a favor da felicidade, a favor da evolução espiritual das criaturas. Então, Samuel, possível mas nós ainda não temos elementos para nós, a não ser como uma possibilidade, uma consideração, estabelecermos qualquer nexo causal entre uma coisa e outra. Eu quero mandar um abraço para a Ângela Pontes, que é mãe de um autista inteligentíssimo,
muito simpático e que eu sempre assisto aos vídeos dele, as publicações que ela faz. Parabéns pelo seu filho, viu, Ângela? Sou um fã seu como mãe de autista e dele. Sou fã até por você estar perto do João Júnior, viu? Isso aí já é uma coragem muito grande. Meu amigo do coração. Agora deixa eu dizer aqui uma coisa. Você vai lá no Facebook e publica uma foto sua com um autista e marca Rádio Ismael. E você vai concorrer ao livro Autismo, de Hermínio de Corrêa de Miranda, ao final dessa live, que inclusive está quase acabando. O pessoal aqui já está perguntando, dizem, se pode ir até meia-noite, se vai ter caixa de chocolate, como você faz nas palestras. Agora a gente tem que pedir para a Ivana, libera a Ivana, passar de 1 hora a live. Se a Ivana não deixar, o que a gente pode fazer, né? Aí, você lembra da Ivana, aquela mulher enorme, né? Que é a que manda aqui na nossa vida. Se a Ivana deixar, a gente fica até mais tarde. Suelen, um abraço para você. Ô, Tizen, sabe o que ela falou aqui de interessante? Ela disse que, em meio a toda essa dificuldade da alimentação dele, ele adora a pomada Vovô Pedro. Adora comer a pomada Vovô Pedro. Eu estou para ver criança que não gosta de comer pomada Vovô Pedro. Até Sério? Os autistas com dificuldade alimentar gostam da pomada Vovô Pedro. É impressionante. Eline Falcão, já pode? Vamos com a Eline, Felipe, para que ela faça mais algumas questões ao nosso Tizen. A Adriana Maia, ela diz, como devemos agir diante das crises de agressividade? Excelente essa questão também. Nós lembramos que é muito comum que as crianças no espectro elas tenham também transtorno de ansiedade. E, ao mesmo tempo, pelas dificuldades que elas apresentam, que são típicas dentro do autismo, elas têm reações que são reações que, aliás, preocupam muito, de agressividade, né? Como sendo um auge da ansiedade em si. Então, muitas das crianças são medicadas para que haja um controle farmacológico das suas crises, não é? Então, é muito importante o acompanhamento médico dessas crianças, seja pelo psiquiatra infantil, seja pelo neurologista infantil, seja pelo psicólogo. Então, essas crianças e jovens requerem uma ajuda multidisciplinar. E o psiquiatra infantil, mais do que qualquer outro, ele tem a experiência para eleger o melhor medicamento, ou conjunto e dose dos medicamentos para controle de certas manifestações clínicas. Isso é uma coisa. Outra ideia é a ideia de nós estarmos como que já trabalhando com uma espécie de uma psiquiatria espírita, de tal maneira que o que eu comentei antes, o passe, a fluidoterapia, a água magnetizada, as reuniões mediúnicas para assistir entidades invisíveis que muitas vezes estão por trás das crises as mais variadas que essas crianças e jovens apresentam. Então, muitas vezes, alguém tinha perguntado antes sobre mediunidade, muitas vezes são espíritos vingativos, que querem o prejuízo daquele que hoje está com o transtorno. E eles usam as tais antenas para se fazerem presentes, para serem vistos pela criança, para exercerem uma ação, vamos dizer assim, negativa para o seu dia a dia, tirando a paz dessas crianças e, ao mesmo tempo, quando prejudica as crianças diretamente, acaba refletindo na família e nos pais, né, que tentam controlar aquelas situações todas.
Então, como espírita, eu diria, quanto mais sintomas, quanto mais dificuldades de administrar as manifestações da criança no dia a dia, mais tratamento espiritual. Passe, água fluidificada, culto do evangelho no lar e, sempre que possível, reuniões mediúnicas com equipes capacitadas para lidar com os contextos espirituais pendentes que absolutamente todas as crianças têm. E eu vou dizer para vocês, nós não tínhamos experiência com essas crianças, mas o número de crianças e jovens batendo a porta da casa espírita fez com que nós, inclusive, nos adaptássemos para acolhê-los todos e oferecer o melhor que nós temos. E a ideia qual é? Nós chegamos a iniciar reuniões de passe, de fluidoterapia, só para as crianças, para que nós pudéssemos dar uma atenção melhor para elas, separando-as das atividades com os adultos e criando um ambiente mais próprio para o mundo infantil, vamos dizer, para a mente infantil. Então, a ideia qual é? Quanto mais nós oferecermos a melhor medicina e, ao mesmo tempo, a melhor atividade espírita cristã para o contexto espiritual que todas as crianças têm. Eu nunca vi nenhum caso que nós abrimos para cuidar detidamente que não houvesse um contexto espiritual muito importante, muito delicado e sério. E todas as vezes que nós cuidamos desses contextos, cuidando de espíritos relacionados a eles, as crianças foram apresentando melhora clínica. Quero até fazer um comentário, Samuel, de que essa abordagem espírita da doença mental, ou do transtorno mental em geral, mas agora em relação às crianças dentro do espectro, nós estamos levando aos congressos mundiais de psiquiatria como uma semente que a psiquiatria convencional nunca viu. Nós podermos obter melhora clínica com a abordagem espírita e divulgarmos isso junto de colegas de todos os países que nunca ouviram falar de mundo espiritual, de mediunidade, de médiums, de Allan Kardec, de Francisco Cândido Xavier, de evangelho no lar, de passe e fluidoterapia. E nós estamos começando a dividir essa experiência com profissionais da saúde mental do mundo inteiro. Olha, Tizen, a Alessandra Ribeiro, ela é professora e está fazendo um apelo aqui no YouTube. Gente, essa coisa de postar foto com autista no Face é meio perigoso. Eu não tenho em casa, mas sou professora de vários, teria que pegar autorização. Mudem isso. Tá bom, Alessandra, nós vamos mudar. Estou vendo que você quer concorrer ao livro, né? Para participar do sorteio. Então, faz um print da tela da live, publica no seu Facebook e marca a Rádio Ismael e você vai concorrer ao sorteio que vai acontecer já já. Muito obrigado pela sua advertência aqui, porque nos ajuda, tá bom? Essa é uma outra questão, né, Tizen, que a gente tem que estar atento, são aspectos de legislação que começaram a existir para proteger as nossas crianças autistas, né, e adultos autistas. Agora tem comentários e perguntas aqui, Eline, que acho que está na hora da gente fazer para o Dr. Tizen. Manda ver. A Alessandra, essa que fez o comentário, ela diz: Dr. Sérgio, fale-nos um pouco de como o senhor faz com essas crianças que chegam ao centro espírita. Conheço muitos, mas não são espíritas e têm resistências aí ao atendimento fraterno.
Olha, essa é uma questão, claro que delicada, né? Porque, em geral, as pessoas associam a ida ao centro espírita para conversar com algum dirigente que esteja capacitado para conversar a respeito de qualquer caso, porque se associa a doutrina espírita a uma religião diferente, né? Mas o espiritismo não veio, nem foi criado desde o início para ser uma religião em si diferente das outras. É uma ciência, uma filosofia que veio contribuir para todos da humanidade. E sem desejar que ninguém mude nada em relação à sua crença, em relação à sua fé. Mas nós entendemos que, como no Espiritismo, nós trabalhamos muito a ideia de mundo espiritual, de espíritos desencarnados, há muita gente de outras crenças que não tem simpatia por isso, né? E é uma pena, porque quantos e quantos são com o diagnóstico de autismo e os pais têm dificuldades para buscar ajuda espiritual espírita em função de crença. Isso nós só vamos modificar com o tempo, né? Mas toda vez que alguém pode, como que, trazer o nome da criança, por exemplo, pelo WhatsApp, por e-mail, eu recebo inúmeros pedidos, porque nas palestras, nos eventos, nas viagens, eu falo muito sobre isto. E ao falar, não é, a luz do Espiritismo chega para os pais. E aí se abre uma perspectiva nova de acolhimento e de tratamento para aspectos que eu diria que são aspectos de raiz, de fundamentos para as questões do transtorno autista. E daí os bons resultados. E aí é natural que os pais queiram buscar o melhor para as suas crianças. Mas a ideia qual é? Não se deixe de procurar. Se deixe a ideia de crença de lado. É como se a gente pudesse ou devêssemos ver o centro espírita como uma clínica, quando a questão é esta, no sentido de, olha, quanta gente bacana, não é, já me disse que teve bons resultados quando os seus filhos ou netos foram assistidos pelos grupos espíritas. Por que não experimentar? E às vezes, quando experimenta e vê o resultado, ou entra naquele ambiente tão salutar, a pessoa se sente bem, se afiniza com tudo aquilo. Pois bem, então é importante que haja diálogo, que haja esclarecimento, que nós falemos sobre isto. O transtorno do espectro do autismo é uma questão médica, é uma questão que envolve inúmeros profissionais na área da saúde mental e, ao mesmo tempo, da saúde em geral, não é? A multidisciplinaridade é talvez o aspecto mais nítido para a melhor abordagem para as nossas crianças, mas nós não podemos conteúdo espiritual, a ação de espíritos de benfeitores, de espíritos de uma natureza muito melhor do que a nossa, porque eles estão interessados também de acolher para tratamento todos esses casos. Até porque, se nós pensarmos bem, esses casos que chegaram agora nas reencarnações atuais, onde é que eles estavam há poucos anos atrás? Lá do outro lado. E eles são conhecidos dos bons espíritos, dos espíritos superiores, que os remeteram para novas experiências reencarnatórias, mas eles estão atentos a tudo. E porque muito amorosos, eles procuram estar sempre oferecendo tudo que há de melhor no mundo espiritual, desde que
nós possamos chegar com as nossas crianças em busca do tratamento que as equipes encarnadas e as equipes desencarnadas possam lhes oferecer. Agora, Tizen, nesse momento em que a pandemia limitou as atividades presenciais na casa espírita, é possível ser feito à distância o passe? Olha, repara, Samuel, esse é um tema que vale um outro encontro. No sentido, por exemplo, agora que nós já conversamos um pouquinho hoje sobre o transtorno, né? A possibilidade de nós conversarmos como é que fica a realidade das nossas crianças em tempos de pandemia. Porque, repara, inúmeras questões estão ou tiveram que mudar em função disso, não é? Então, as crianças que saíam, por exemplo, para diversas atividades terapêuticas, muitas delas foram suspensas. Quer ver uma questão para nós vermos até outro dia que me ocorre agora? Se existe uma coisa que é mais do que bem definida e sabida, criança dentro do espectro do autismo não combina com tela. Tela de celular, tela de televisão por mais tempo, tela de iPad, de qualquer coisa. Por quê? Porque a tela, ela altera o metabolismo cerebral e gera mais inflamação. Se o cérebrozinho dela já era inflamado de base, de raiz, pelos problemas espirituais, a tela acentua isso e gera outras dificuldades. Então, por exemplo, por causa do isolamento social, tanto dos pais como das crianças que deixaram de ir às escolas, né? Há uma tentativa de adaptação para que não se perca o ano letivo e o uso de tela, seja para crianças, vamos dizer assim, neurotípicas, como a gente diz, sejam as nossas crianças no espectro. Então, é todo um novo contexto. E talvez valesse a pena um outro dia lá adiante nós conversarmos um pouquinho. Agora, quanto à pergunta que você fez, Samuel, existem grupos de oração que estão orando pelas crianças doentes todas no mundo e também, e inclusivamente, as crianças dentro do espectro do autismo. Por quê? Porque elas precisam muito. Se todas as crianças com problemas clínicos precisam, na área imensa da pediatria, né, as nossas crianças aqui, no nosso caso particular, precisam por quê? Porque o ambiente, a psicosfera é muito importante. E sendo a psicosfera muito importante, nós temos que contemplá-las de uma determinada forma terapeuticamente. O passe, propriamente, ele não é bem o passe que se faz assim, em termos de distância, né? O que se faz é a oração, a prece intercessória e a irradiação. É diferente um pouco, mas é altamente benéfica a prece e as irradiações para as crianças dentro do espectro do autismo. Então, todo centro espírita que puder manter um núcleo de trabalho para irradiar e orar pelas crianças essas, está fazendo algo de importante contribuição, ainda mais pensando, né, Samuel, que é também, além de tudo, uma compensação em relação às dificuldades novas que a pandemia trouxe, que são inúmeras, até valendo, como eu tinha comentado, uma outra conversa futura. Então, é válido, é uma necessidade e é uma adaptação a esses dias mais difíceis para todos e para as nossas crianças em especial.
Ô, Tizen, o pessoal está perguntando aqui se você pode disponibilizar o seu e-mail. A Suelen, a mãe daquele que tem dificuldade de se alimentar, para que ela possa conversar com você. Eu posso deixar o e-mail, eu posso deixar o telefone celular que tem o WhatsApp, que é o que eu uso mais. Eu posso deixar o que for Eu que tenho aqui, facilite o contato. a gente pode colocar aqui na barrinha da. Pode, Então, pode. Felipe, vamos Claro que colocar pode, aí. Samuel. Vamos colocar. Eu Claro vou que pode. encaminhar aqui, Felipe vai colocar na tela. Enquanto isso, a Aline vai fazer uma outra pergunta. Nós temos aqui uma participação da Kátia Luzia. Ela diz: caríssimos, como proceder com a minha irmã que tem meu sobrinho autista e não aceita o diagnóstico dele ser autista? Ele não faz tratamento porque ela não aceita. Ele já tem 15 anos e não tem nenhum acompanhamento por conta de que ela não aceitou o diagnóstico e não quer nem falar nisso. Olha, algumas situações são infelizmente assim. Gostaria até de lembrar para a Kátia e para todos que esse transtorno, quanto mais cedo, como é assim em toda a medicina, em todos os problemas médicos, né? Quanto mais cedo e correto é o diagnóstico, mais a medicina e outras áreas próximas, no campo da saúde em geral, podem ajudar a reverter inúmeras manifestações ou atenuá-las, tanto quanto, vamos dizer, evitar que o tempo passe sem ajuda médica e o problema vá progressivamente se agravando. Então, repara, a depressão leve de hoje é a moderada de amanhã, em geral, sem tratamento, sem reconhecimento, sem diagnóstico. A moderada de amanhã é a severa de depois de amanhã. E a depressão mais grave, muitas vezes vai acompanhar ou vai ser acompanhada de ideias suicidas. Então, é um espectro de gravidade. Então, se a mãezinha, por uma dificuldade pessoal, não é, vive essa questão que nós chamamos de negação, isso é altamente prejudicial para qualquer problema médico, e aqui no nosso caso, no caso do transtorno, muito delicado. Então, resta saber o que se pode fazer nesse caso particular, que não é o único, né, para se poder sentar e conversar com esta mãe, com o pai, com algum familiar de certa responsabilidade no contexto, para haver uma diluição dessa postura. Porque se existe algo que a negação gera, é o prejuízo direto para qualquer caso, e aqui muito mais, porque ele é impedido de receber, e é curioso isso pela própria mãe, o que há de melhor de recursos para diminuir a inflamação, para envolvê-lo com recursos de muito valor para diminuir o prejuízo e o sofrimento da criança. Eu vou dizer até uma coisa que me ocorre, né? Como eu comentei antes, as crianças dentro do espectro, de um modo geral, e especialmente quanto mais graves elas são, elas nunca estão sozinhas. Existem espíritos ligados aos conflitos antigos, aos erros que foram praticados em situações, às vezes, em casos que nós abrimos ao longo de 15 anos, pelo menos, casos de dramas coletivos muito graves. Para dizer uma palavra só, guerras. Ou seja, quando a gente abre para várias crianças dentro do espectro do autismo,
É uma guerra, é outra guerra, e há o que é típico da guerra: violência, sofrimento, dor e morte. E muitas vezes essas crianças, elas vêm vinculadas a espíritos, primeiro, que desejam vingança. Segundo, espíritos de vítimas daqueles que hoje estão dentro do espectro. Por isso é preciso espiritualizar isso tudo, espiritualizar o entendimento para podermos espiritualizar o procedimento terapêutico, que é espírita, pelo que nós conhecemos. Então, a ideia qual é? Certos espíritos se aproveitam de dificuldades de pais, influenciam na mente dos pais, para que os pais não tenham o devido discernimento, a devida abertura, para buscar ajuda a partir de um diagnóstico estabelecido. E aí, por trás, é invisível também. Por trás de certas atitudes de rejeição, disso ou daquilo, existem espíritos. Por isso que quanto mais nós estudamos o contexto espiritual da criança, do jovem, do adulto e dos pais e da família como um todo, nós vamos entender melhor tudo isto. E mais do que entender, porque a ideia nossa não é simplesmente, por curiosidade, termos uma ideia do que aconteceu no passado. Absolutamente. A ideia fundamental é: vamos abrir, vamos nos dar conta daquela realidade oculta até então e vamos, com muito carinho, com muita atenção, com muito amor, procurar reverter todas essas questões que ficaram pendentes. Ô, Alessandra, já está aqui na tela, ó, aparece aqui embaixo, contato do Dr. Sérgio Tizen, o WhatsApp e o e-mail, sergiotizen@gmail.com. Sérgio, tem uma pergunta aqui. Que horas são, Felipe? Nós estamos nos aproximando do fim, né? A Ivana já brigou? Foi mesmo? Vixe. A Valéria Ferreira, Sérgio, está perguntando por que eles são tão sensíveis. Eu tinha comentado há uns minutos atrás que, primeiro, apesar dos problemas espirituais delicados, pendentes, e as consequências de tudo isso, todos eles também tiveram experiências proveitosas. Todos eles têm patrimônio espiritual, aquisições que ficaram, que são como que parte integrante da vida de cada um, né? Então, às vezes, a sensibilidade é em função de uma sensibilidade psíquica que eles desenvolveram em alguma época. E, como isso é deles, é facultado a muitos deles manterem essa sensibilidade mesmo às voltas com o transtorno. Mas eu também tinha comentado que, por uma questão que está sendo ainda investigada, é possível. O próprio Dr. Hermínio Correia de Miranda, neste livro que você vai sortear, que é um livro de 1998, Dr. Hermínio trabalha a ideia de que o acoplamento reencarnatório ele é apenas parcial, de tal maneira que as almas dessas crianças, não podemos nunca generalizar, mas as almas dessas crianças estão um pouco fora do corpo. E quando nós estamos fora do corpo, dormindo ou na reunião mediúnica, desdobrados, a nossa sensibilidade aumenta muito. E essa é uma hipótese para explicar por que muitas dessas crianças são tão sensíveis. Muito bom, muito legal. Eline, está na hora da gente mandar os nossos alôs. Muita gente bacana aqui interagindo com a gente enquanto a gente está preparando aí o sorteio.
Dizem, muita gente... O seu fã-clube aqui no Piauí é muito grande, mas nós temos gente aqui de todas as partes do país, viu? Assistindo você. E pelo site, pelo aplicativo, que não aparece aqui na live, nós temos gente do mundo todo. Então, quando a gente fala, no caso de hoje, foram 3 palavras-chave: Rádio Ismael, autismo e Sérgio Tizen. Aí foi assim, ó, bum! Um monte de gente veio atrás do Sérgio Tizen. Eline Falcão, como é que está a nossa plateia virtual? O nosso boa noite aqui para a Valdênia Lima, a Regiane Araújo, a Vanessa Carvalho França, a Marciane Aragão, que bênção, adoro esse assunto, até porque tenho muitos alunos autistas. Um abraço, Marciane. A Dália Monteiro, a Antônia de Fátima Ibiapina, a Maria da Graça Santana Rocha, Rejane Barros. A Rejane Barros diz, boa noite, quanta alegria ouvi-lo. Sua palestra na Jornada Espírita de Parnaíba no ano de 2019 foi inesquecível. Daniel Santos, Bárbara Ellen, Sandra Caldas. Bárbara Ellen. Olha. Regina Freitas também está aqui com a gente. Meire Leite Silva. Tiago dos Santos Silva. Célia Maria. Francisco Costa. Andressa Yajaira. Juliana Reis. Portela. Ângela Pontes. Rúbia Tobias. Marta Baldini. Leonardo Lima. O Robertinho Ferreira também está aqui com a gente. A Claudete Liberato Santana, a Poliana França, Eliane Carvalho, Ângela Pontes. E a gente falou aí em cidades, Eline, e começou a aparecer aqui a turma dizendo onde está, né? A Raquel Mendes está em Salvador, a Aniele Mara Martins está em Brasília, está dizendo que Brasília está presente. A Valéria, ela fala, Tizen, aí do estado do Rio, de Maricá. Né? Muito bem. E os que nos acompanharam também pelo nosso canal do YouTube, a Maria Doroteia, a Teresia Lima, Rosa Cristina, o Pedro Moraes, Renato Machado. Muita gente acompanhou a gente aqui pelo YouTube, a Joyce. Suelen é de Barras, no Piauí, e a Adriana Maria, lá de Campo Maior, que o Sérgio Tizen passa sempre quando vem a Parnaíba. É aquela cidade, Sérgio, que tem as carnes de sol expostas na estrada, você lembra? A gente passa ali perto daquela lagoa bonita. Tem também gente da Serrinha, na Bahia, terra de ninguém menos que André Luiz Peixinho, a mente mais privilegiada do Nordeste brasileiro. A Lamara Brito está em Teresina, a capital do nosso amado Piauí. Tizen, nós estamos chegando ao final, mas antes do sorteio, eu queria pedir ainda considerações que você tem a fazer sobre esse tema tão vasto, tão amplo. É claro que a gente não falou aqui, aliás, você não falou 1/3, né, do que todo esse assunto abrange. Precisaríamos aqui de um seminário para falar disso e contemplar vários pontos. Mas o que você ainda gostaria de frisar acerca do autismo, uma visão médico e espírita? Olha, meus amigos, Samuel, eu queria apenas ressaltar um aspecto assim muito nítido e eu creio assim muito bonito em toda essa questão. É claro que, na maioria dos casos, há muito sofrimento envolvido, muitos desafios, muitas dificuldades a serem superadas, até em função de que tudo é muito novo para nós, né? Dizia antes, somos aprendizes e temos que aprender logo para sermos mais eficientes. E talvez, se existe uma área, uma questão dentro da psiquiatria, da medicina em geral, que é um grande desafio para a atualidade, é a questão do transtorno autista.
porque nós agora reparamos duas questões que justifiquem por que o número de casos é tão grande. Primeiro, o advento da doutrina espírita. A ideia de que se nós não tivéssemos um entendimento melhor, que é possível hoje, graças aos conteúdos espíritas, as nossas dificuldades seriam muito maiores. E a outra coisa é a importância da mãe, de todas as crianças dentro do espectro autista. Dos pais também, homens, né? Mas nós temos tido a experiência de conhecer pessoas lindas, que são mães e pais das crianças com autismo. São pessoas, assim, muito amorosas, de uma amorosidade, de uma condição de cuidar desses seus filhos que nós ainda não conhecíamos. E isso também nos ajudou a compreender que esses espíritos, pais e mães, às vezes tios, avós, irmãos mais velhos, na verdade, cresceram muito antes de virem de volta para o mundo e vieram para serem missionários de Jesus, dos grandes espíritos, para acolher esses espíritos com dificuldades, para que de tudo isso, desse encontro ou reencontro, nós tivéssemos todo um proveito que a humanidade precisa ter. Era isso que eu estaria lembrando agora, nesse final, Samuel. Dizem, uma pessoa perguntou aqui, é porque o nome que aparece para a gente de usuário dela é Minha Vida no Berçário. Mas ela perguntou se o grande aumento do número de casos de autismo, hoje estimado para cada 54 nascimentos um autismo, tem ligação com a transição planetária. Olha, no fundo, tudo que é delicado tem a ver com a transição. Tudo que é diferente, tudo que é muito amplo, tudo que é muito desafiador tem a ver com a transição. Então, ela se refere, por exemplo, há 15 anos atrás, nós tínhamos uma criança dentro do espectro do autismo para cada 20 mil crianças nascidas normais. A coisa foi indo. Essa é uma estimativa do CDC, do Centro de Controle de Doenças em Atlanta, na Geórgia, que tem hoje todo um papel importante por causa da pandemia, porque tudo que é de saúde pública americana passa pelo CDC. E agora o número é esse, 1 para 54, na última estatística, sugerindo mesmo um crescimento exponencial do número de casos. E por que isso tem a ver necessariamente com a transição planetária? Porque é chegada a hora, dentro de todo um grande planejamento dos espíritos superiores, para ajudar a todo o processo evolutivo da humanidade terrestre, que tudo acontecesse na hora certa, ou tudo fosse permitido na hora mais apropriada. Então, a ideia qual é? Esses espíritos precisavam reencarnar, trazendo as suas questões, serem acolhidos com todo esse amor pelos seus pais, para que disso tudo resulte progresso moral e espiritual para todo mundo, para todos que estão envolvidos, desencarnados e encarnados, no entorno de cada caso, e poderíamos dizer, como se trata de uma questão universal, de todo o planeta. Então, regeneração planetária é do planeta inteiro. Então, é natural que isso seja mais um mecanismo, vamos dizer assim, sob os auspícios da espiritualidade superior, de Deus e de Jesus, a favor de todos nós. Porque nós não podemos esquecer que, por exemplo, aqueles que não têm familiares, crianças dentro do espectro, todo bem que você promove para qualquer paciente,
para qualquer um dentro do transtorno. Isso repercute para o crescimento espiritual, no primeiro momento, dele e do ambiente familiar, dos familiares diretos. Mas isso se entrelaça com toda a humanidade. De tal maneira, é como aquela ideia, toda vez que você acolher e ajudar a enxugar lágrimas de quem esteja sofrendo de um mal físico ou mental qualquer, você está beneficiando não apenas a ele ou a ela e a sua família, mas a toda a sociedade mais próxima e a humanidade como um todo. Isso é um fenômeno divino que se chama, pela física moderna, entrelaçamento quântico. Vou brincar, colapso da função de onda, mas isso é para ver num outro dia com mais calma. É verdade. Olha, você já tem 2 compromissos com a gente. Um é sobre aquele primeiro assunto que você colocou. Inclusive, a Georgia Medeiros está dizendo: oba, vamos de seminário das 20 às 22h30, se o doutor Sérgio puder e a Ivana deixar. Libera aí, Ivana. Vamos fazer o sorteio? Vamos ver quem ganhou aqui o... Olha, essa não foi a que eu bebi, tá? Essa estava ali. É a que eu vivo prometendo que vou sortear e a Ivana não deixa. A que eu bebi está aqui, ó, a prova. Nós vamos mandar uma para você, viu, Sérgio? Mas nós vamos mandar para todos esses que estão interagindo com a gente Brasil afora. Vamos ver aqui quem ganhou o livro Autismo, do Hermínio Corrêa de Miranda. Foi a Lissandra Ribeiro. A Eline colocou aqui o nome Lissandra Ribeiro, foi sorteado. Cadê, Felipe? Mostra aí. Aí, Lissandra Ribeiro, você foi a contemplada do livro Autismo. Mostra a capa de novo, Felipe. Uma visão, uma leitura espiritual. Hermínio Corrêa de Miranda, da La Chatre. Eu quero agradecer. Aí a gente vai entrar em contato com você, tá, Alessandra, para saber o seu endereço, para que a gente possa postar o livro para você na hora que isso for possível. Olha, você está vendo esse QR Code aqui, ó? Cadê, Felipe? Está aqui. Esse QR Code, ó, ajude a Rádio Ismael a manter a sua programação no ar. Aponte a câmera do seu celular e doe. Nós ainda estamos com algumas limitações e se você puder nos auxiliar, se você está assistindo pelo celular, é só mandar um WhatsApp para o 995744851, 95744851, e nós vamos informar a você um número de conta que você possa nos auxiliar. Tem um vídeo do Valdir aí, Felipe, para a gente colocar? Queria aproveitar aqui, gente, essa live, para mostrar uma iniciativa de um evangelizando aqui do Caridade e Fé, que por coincidência é meu filho, o Valdirzinho. Ele pintou, Tizen, um quadro e pediu para a gente fazer uma live para vender esse quadro, para que pudéssemos captar recursos para manter as atividades da sopa. Nós temos mais de 100 famílias que a gente assiste entre a nossa fábrica de fraldas, a SESBEM, a Clínica Espírita de Saúde Bezerra de Menezes, e a comunidade que a gente doa especificamente sopa. A gente cortou pela metade o número de beneficiários de entrega de cestas básicas para que ficássemos somente com o pessoal da sopa, porque nós não estamos tendo condições de manter isso, né? Condições financeiras. Então, o Valdirzinho fez um quadro para vender para que o dinheiro fosse destinado para a sopa. Vamos ver o vídeo, Felipe? Libera o vídeo aí para a gente. Olá, vamos fazer uma nova tentativa agora. Tentamos ainda há pouco e a internet não deixou. Nós estamos fazendo essa live para dizer para vocês que a gente realiza um trabalho de assistência social através do Centro Espírita Caridade e Fé. Toda semana a gente ajuda famílias carentes, especialmente da Lagoa da Prata, mas também tem de outras regiões. E está muito difícil a gente continuar mantendo, porque como as atividades presenciais estão paralisadas, as doações diminuíram bastante. E a gente está fazendo essa live, esse vídeo, porque o Valdirzinho, o meu filho,
vendo a gente verificar, falar que está difícil fazer as doações para as comunidades, ele teve a ideia de pintar um quadro e de oferecer, pôr à venda esse quadro, para que o dinheiro arrecadado com o quadro sirva para comprar os ingredientes da sopa, os alimentos não perecíveis que a gente doa junto, o pão, além de outras coisas que a gente leva para as comunidades. Então, Valdizinho, a palavra está com você. O que você tem para dizer? Oi, gente. Eu sou o Valdir e esse é o meu quadro. Vocês podem botar o preço e eu tive essa ideia para poder ter mais dinheiro para os produtos da sopa e para arrecadar mais dinheiro para dar para as famílias. Pai, a palavra é com você. Então, deixa aqui o quadro para todo mundo ver. Então é isso, ó, vai estar aqui nos comentários do Facebook os dados da conta do Caridade e Fé. E aí você me chama no Messenger para me mandar o comprovante de qual foi o valor que você está comprando esse quadro. O maior valor é o que a gente vai fazer a entrega do quadro, tá bom? Aí a gente combina no privado a entrega do quadro, no dia e a hora combinado, você manda o comprovante e a gente vê. Então essa foi a ideia do Valdir, é um quadro muito bonito, pintado por ele próprio, olha só. Tem a casinha, o céu, a árvore, tá com a assinatura dele. E a gente espera que você que está vendo aqui se sensibilize com essa iniciativa, que foi uma iniciativa dele, para ajudar pessoas que estão necessitadas. Nesse momento em que alguns de nós conseguem ficar em casa, ainda que com muita dificuldade, mas tendo o que comer, tendo pessoas para conversar, tendo o jardim para olhar, tem muita gente passando muita necessidade, inclusive na nossa cidade, às vezes na mesma rua que a gente. Então, se você puder, por favor, ajuda, tá aqui o quadro do nosso artista Valdir. Beijo no coração de todos, muito obrigado. Dá tchau, Valdir. Tchau. Agradece aí a todos. Só assim, né? Tá ao vivo, fala aí com as pessoas. Obrigado. Vamos deixar aqui os dados bancários, tá bom? Um abraço para todos, tchau. Então tá aí o vídeo do Valdizinho, que é um amigo do Sérgio Tizen, não é, Tizen? Seu amigo. Dia do aniversário dele, ele ligou, não é, para dizer que era aniversário dele e que estava montando um Lego. Agora esse quadro aí me lembrou de uma música, Tizen. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só para ver o sol nascer. É isso aí. Tizen, muito obrigado pela sua caridade, a sua generosidade de estar conosco, seus irmãos menores aqui da Rádio Ismael e toda essa família espírita e até não espírita que fez questão de acompanhar você, Brasil e mundo afora. Deus abençoe a sua tarefa de trazer esclarecimentos a todos nós. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado a você, aos amigos, e um grande abraço para todos e até o nosso próximo encontro. Não sai ainda não, fica aí para a gente se despedir junto. Aline Falcão, mais uma vez, muito bom ter trabalhado com você, muito obrigado por ter cuidado da nossa plateia virtual. Obrigada, Samuel, obrigada ao Sérgio, obrigada a todos que participaram conosco pelo YouTube, pelo Facebook, pelo aplicativo da nossa Rádio Ismael. Eu queria convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, ativa o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Boa noite a todos. É isso aí, eu volto junto com a Eline na próxima quinta-feira, às 21 horas,
não com opinião espírita, como habitualmente acontece, mas com uma outra live especial, dessa vez com o artista espírita Sérgio Santos e a sua esposa Marlene. Jesus e a arte em nossas vidas. Vai ser o tema dessa live musical muito especial que eu convido você a participar nesta próxima quinta-feira, 18 de junho. A Rádio Ismael amanhã estará ao vivo com a Francisca Portela, falando do livro Evolução em Dois Mundos, antes com o programa musical da Terezinha Veras. Mas é 24 horas no ar, com música, audiobook da codificação, reprise de palestras públicas, inclusive palestras que Sérgio já ministrou conosco. Tem também programas ao vivo que são reprisados, porque a programação da Rádio Ismael envolve tudo isso. E lá no aplicativo você tem a opção de ter o podcast, onde você tem o áudio de todos os programas. Esse aqui, por exemplo, em breve vai estar lá disponível. Sérgio Tise, um beijo no coração, Deus abençoe você hoje e sempre. Na hora que passar essa pandemia, o seu pé é aqui na Parnaíba. Eline Falcão, boa noite, muita paz. A técnica do Felipe Fontinelli, e a gente deixa aqui o nosso abraço para você. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Boa noite, muita paz para você. Tchau.